Fala, meu amigo Pistola, Patriota Pistola aqui hoje para um vídeo extremamente relevante. Eu te peço para você assistir até o final e tem a ver com um perigo chamado globalismo. Bora pro vídeo. O sistema globalista começa a ver terreno fértil no governo brasileiro. Você deve estar em dúvida sobre o que eu estou falando, né? Para entender isso, eu peço que você acompanhe fatos importantes que aconteceram na pasta da economia nestes últimos dias. Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, quase deixa a pasta. E quem sabe pode vir até a se demitir. A situação ela ainda não está definida. O ministro está muito pressionado, pois os seus 4 subordinados mais importantes pediram demissão. Agora, Paulo Guedes se vê diante de grandes desafios e está sem o apoio das 4 pessoas que mais entendem de economia depois dele. O que levou essas pessoas a pedirem demissão? Elas são contra o auxílio emergencial de R$ 400 que Bolsonaro quer aprovar. Esse é o ponto nevrálgico. Essas pessoas que pediram demissão são contra o auxílio emergencial de R$ 400 que Bolsonaro quer aprovar. Qual a razão da equipe de Paulo Guedes ser contra o auxílio emergencial? Quem está certo nessa situação? Paulo Guedes e sua equipe ou o Bolsonaro? O povo precisa entender bem isso, meus amigos. Caso contrário, a reeleição de Bolsonaro estará em risco. Esse é um vídeo extremamente relevante. É por isso que eu peço para você já deixar o seu like e já compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Vamos à resposta desse terrível dilema, mas antes eu preciso que você entenda o atual contexto em que nós estamos. Os desinformados, os alienados que não entendem de política dirão: o Brasil só está nessa situação por causa do Bolsonaro. Mas a verdade é que Bolsonaro, sem dúvida, é o melhor presidente que nós poderíamos ter, dadas as circunstâncias, e está lutando incansavelmente contra o sistema, e não se vendeu até agora para os globalistas. O verdadeiro culpado disso tudo é o establishment. Esquerdistas que a todo custo querem endividar o país, fazer leis que favoreçam a eles e prejudiquem o povo. Tudo isso manipulando e desinformando. Essa esquerda atua a mando de globalistas poderosos que financiam políticos para, quando eleitos, trabalharem em prol dessa ordem globalista. Esses políticos, quando eleitos, terão o poder de fazer leis e até mesmo de escolher os ministros do STF. Nos últimos 13 anos, os juízes do STF foram escolhidos por esquerdistas e não por acaso. Esse tribunal não deixa Bolsonaro trabalhar. Tirou o poder do governo federal e deu poder aos estados para decretarem lockdown, o que é contra a Constituição, pois é proibido o toque de recolher. E o que o STF fez foi autorizar os estados a decretarem lockdown, toque de recolher, mesmo sem lei que ampare isso. Esses lockdowns não impediram o vírus de se alastrar, mas destruíram nossa economia. E por isso, o preço dos bens de consumo começaram a quê? Aumentar. Claro que a esquerda saiu gritando aos 4 ventos que era necessário lockdown para evitar a pandemia, fique em casa e blá blá blá. Tudo isso com apoio da mídia. Mas isso é mais uma manipulação da esquerda, que está fazendo quanto pior, melhor. Pois assim desgastam Bolsonaro e tudo o que eles querem é ver Bolsonaro sem apoio do povo. Bolsonaro é um homem honrado e honesto e de forma humilde admitiu que não entende de economia. Na mente de Bolsonaro, esse auxílio de R$ 400 irá ajudar os pobres nessa difícil situação econômica que enfrentamos. Mas, na verdade, isso só fará os pobres mais pobres ainda. Bolsonaro não sabe disso, mas Paulo Guedes sabe que esse auxílio enfraquece Bolsonaro e fortalece essa elite globalista. E é isso que o povo precisa entender urgentemente. Vamos lá. O auxílio visa aumentar o poder de compra dos mais pobres, mas a longo prazo terá efeito contrário. Como isso acontece? Sempre que o Estado tem dívidas, quem paga essa dívida é o povo por meio de impostos. Se não for assim, o governo precisa pegar empréstimos com bancos internacionais. E dessa forma, esses banqueiros, os Rockefeller, os Rothschild, passam a ter poder de barganha e, de certa forma, mandar no presidente. Isso não é novidade.
O livro Política, Ideologia e Conspirações, de Gary Allen, já explicava que Thomas Jefferson, pai cofundador dos Estados Unidos, terceiro presidente americano, enquanto vivo, lutou com todas suas forças contra a criação de um banco central, pois sabia que, em caso de endividamento dos Estados Unidos, banqueiros poderosos se tornariam donos do país. Thomas Jefferson lutou com toda a sua coragem contra interesses de pessoas extremamente poderosas e foi vencedor, pois enquanto esteve vivo, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, não foi criado. Não por acaso, hoje a esquerda americana, democratas, lutam para que o povo americano esqueça quem foi Thomas Jefferson, pois os globalistas sabem que é necessário reescrever a história para que o comunismo ganhe protagonismo no mundo. É por esse motivo que criar um novo auxílio emergencial irá fortalecer os globalistas e a esquerda, pois esse auxílio irá aumentar a dívida do país, dando poder aos megabanqueiros, e futuramente o pobre terá que pagar via imposto essas benesses do governo. Ou seja, esse auxílio fará com que a inflação seja ainda maior no ano que vem. O povo brasileiro, principalmente os mais pobres, precisam entender que, se queremos diminuir a inflação, é necessário termos menos gasto do Estado e menos corrupção. É por isso que a esquerda ama esses projetos sociais. Dizem que estão preocupados com o pobre, mas a cada projeto social o Estado se endivida mais. A inflação aumenta mais, aumentando a pobreza, e os metacapitalistas globalistas enriquecem mais. Desculpa pelo vídeo ficar tão longo, mas é muito necessário que o povo desperte para isso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Por hoje é isso. Abraço!